A Ford encerrou hoje as atividades na fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, após 52 anos atuando na região. 600 funcionários que ainda trabalham na linha de montagem serão demitidos amanhã, no dia 31 de outubro. A unidade era uma das fábricas de veículos mais antigas do Brasil. Ao todo, a Ford empregava 2.350 funcionários. Apenas 1.000 da área administrativa serão mantidos. Foi cogitada a venda da unidade, mas nada se concretizou até agora. Quais os impactos para a região e para o Brasil como um todo? E o que revela uma notícia como essa em relação ao desemprego no país e à indústria brasileira? Para essa conversa, estamos com Wellington Messias Damasceno, diretor executivo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e Jefferson José da Conceição, professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e coordenador do Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da USCS. Sejam bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Vamos começar, então, com o Wellington. Eu queria que você falasse um pouco sobre o fechamento dessa fábrica. Houve uma tentativa, negociações do sindicato para que isso não ocorresse, mas acabou fechando. Existia, inclusive, a notícia de que a Caoa poderia comprar, mas nada foi efetivado e, enfim, chegamos a esse ponto. Eu acho que é importante frisar, primeiro no caso da Ford, que faz 20 anos, ou até um pouquinho mais, que o sindicato vem resistindo a tentativas de fechamento dessa unidade da Ford. Isso perpassa por uma estratégia da Ford mundial, não é só uma questão local, sim, mas ainda assim nos pegou de surpresa pelo histórico da empresa e por um produto que era produzido aqui, que eram caminhões, sim, era um produto que tem, ainda que se pegar o contexto global da Ford pudesse ser pouco, mas para efeitos no cenário brasileiro dava um lucro significativo para a empresa. Então, de fato, a gente acreditava que caminhões ajudaria a gente a fazer um período de transição até que pudesse vir novos investimentos em carros para essa planta. E acabou, não podemos dizer que fomos totalmente surpreendidos, porque já vinha em negociação, em tratativas, mas a gente nunca esperava que, de fato, visse o fechamento dessa empresa aqui no ABC. E a gente está com uma outra discussão, que é essa questão da Caoa, que sim, ainda não se concretizou. E o que tem sido anunciado por todos os entes que participam da discussão, é que tem um problema justamente com o BNDES. E até a crítica que a gente tem feito enquanto sindicato, porque o banco ele é um banco que deveria incentivar uma empresa, inclusive nacional, fazer a compra de uma multinacional, seria algo emblemático aqui, não só para a região, mas para o Brasil. É um banco de desenvolvimento econômico, isso teria um efeito significativo para a economia da região e do estado de São Paulo, sobretudo também pensando na cadeia de fornecimento, mas ele tem um asset social, né? Quando a gente fala dos empregos da Ford, a gente não está falando só dos trabalhadores da Ford, a gente está falando do impacto de 35 mil trabalhadores na cadeia produtiva. Então, a gente ainda tem tentado fazer uma pressão muito forte sobre o BNDES para que saia uma decisão e que essa decisão possa ter o melhor caminho para a economia da região e para os trabalhadores que estão envolvidos. Por que essa decisão ainda não saiu? Por que essa lentidão? Olha, o que está no cenário do governo federal não é uma discussão que trata a indústria com prioridade ou que trata os empregos com prioridade. Ou seja, é uma questão política, de fato. Totalmente. E o governo tem aberto mão de ser o indutor de uma política ou de apontar quais os caminhos que a indústria precisa percorrer. Sim. Quando o governo abre mão disso e deixa que o mercado se resolva, o mercado ele pode resolver o problema da pior forma possível para os brasileiros. Sim. Isso é sim. bom. Agora, Jefferson, qual o impacto para a região? O Wellington mesmo falou em 35 mil trabalhadores indiretos. Qual o impacto para a região do fechamento de uma fábrica como essa e uma região que é conhecida como polo automotivo? Impacto muito grande, né? Talvez em termos de arrecadação, com certeza, mas eu destacaria a questão tecnológica. Sim. São empregos qualificados que acabam fazendo conexões com universidades, com pesquisa e desenvolvimento. A Ford sempre teve uma engenharia importante, ela foi, do ponto de vista das relações de trabalho, também paradigmática, como aqui ele lançou o banco de horas, o layoff, inovações do ponto de vista de participação dos trabalhadores. Então, é uma perda bastante grande. Eu queria destacar que, como o Wellington mencionou, esse é um fechamento numa unidade em São Bernardo,
mas a partir de um cenário internacional. Empresas como a Ford, da área industrial, disputam hoje em situação de inferioridade com grandes empresas da área de informação e comunicação. Então, elas não estão mais entre as 20 maiores, só para você ter uma ideia. Então, a rentabilidade vem caindo muito. A Ford tinha $18 por ação há 4, 5 anos atrás, caiu para 8 no mundo. Tomou a decisão de fechar as unidades, não apenas no Brasil, mas as suas unidades de caminhões, então Turquia, por exemplo, França, Rússia, todas estão sendo afetadas, então não é uma decisão apenas no Brasil, e tem um impacto muito grande para o Brasil, antes mesmo para o ABC, porque pode sinalizar outros fechamentos, não apenas no ABC. Sim. E é importante, sim, uma postura governamental. São 100.000 pessoas afetadas aproximadamente, envolvendo familiares, um volume de faturamento da ordem de 600 milhões por ano, que em cadeia pode chegar a 1,5 bilhão de faturamento. Então, é muito grande o impacto. E é simbólico num momento como esse de desemprego, o fechamento de uma unidade e, como você mesmo disse, nenhuma ação por parte do governo de colaborar para que isso não aconteça. Não, claro. E acho que cabe 2 destaques aqui, professor. O primeiro é isso, a falta de ação política dos governantes. Porque quando a GM anunciou sair de São Paulo, o governador de São Paulo lançou um programa, e um programa carente de contrapartidas, né? Você trazia o benefício para a empresa, mas não tinha as contrapartidas, seja em investimento em tecnologia, em desenvolvimento, ou cumprimento de algumas etapas para que a empresa, de fato, fizesse as compras dela dentro do território paulista ou mesmo no território brasileiro. Isso que ainda teve uma ação do governo de São Paulo, porque do governo federal não teve nenhuma. E a gente sabe que todo país que quer ser ponta de lança de qualquer tipo de área, de qualquer tipo de setor, ele aponta o caminho, ele desenha o caminho que as empresas precisam buscar. Sim. A outra coisa, quando a gente fala do impacto da Ford, é importante lembrar que a região do ABC, ela não são cidades isoladas. Nós somos uma região que poderia ser considerada uma grande cidade. Sim. E os setores de serviço e os setores comerciais que têm crescido em cidades como Santo André ou São Caetano, eles são muito dependentes da massa salarial que vem da indústria, que está aqui em São Bernardo, em Diadema. Claro. Então, o próprio fechamento da Ford e o que isso pode significar em cadeia, né, outras empresas sendo afetadas, isso tem um impacto terrível em setores que muitas vezes até estruturas governamentais têm falado que a solução é serviço, a solução é comércio, mas eles só sobrevivem se tiver uma indústria pujante por trás que coloque esse tamanho de recurso que o próprio professor citou. Claro. Quando você perde essa capacidade das cidades terem esse recurso de volta, claramente que a gente vai ter esse efeito também em cascata nos outros setores. A Ford anunciou o fechamento, Wellington, há 10 anos atrás, do desejo de fechar na França. E o governo francês interveio Sim. E isso se prorrogou por 10 anos. Então, mostrando o que você está chamando a atenção, da importância do essa governo. ação, claro. A importância do poder de compra, é isso que você falou, né? De poder de compra na rua, para movimentar a economia. Agora, eu queria repercutir com vocês uma fala da Confederação Nacional da Indústria, que celebrou a queda no custo do trabalho. Então, o salário médio do trabalhador brasileiro caiu 6,6% em 2018, a produtividade aumentou 0,8%. E daí a CNI veio a público celebrar a queda do chamado custo do trabalho. O que significa isso no momento de precarização enorme do trabalho no Brasil? Você me permite, professor? Por favor. Porque... trata-se de um absurdo. Antes de mais nada, um absurdo. Primeiro que a própria CNI lançou um estudo onde ela avalia diversos fatores de competitividade, o Brasil com outros países. E o único ponto que a gente aparece positivo é na oferta e custo de mão de obra. Então, ela já tinha esse estudo anteriormente. Quando a gente olha esse cenário, você já mencionou, né, o tamanho do desemprego que nós temos, a quantidade de pessoas buscando algum meio de sobrevivência. Então, muita gente na informalidade. Agora, o fenômeno da uberização e outros que vem acontecendo, é claro que dentro das fábricas os trabalhadores começam a se condicionar
na saída de um, ele assumir aquela função, fazer serviço de 2, 3. Isso aumenta a produtividade, mas não tem tido aumento no ganho do trabalhador. Então, ele assume outras tarefas, mas a remuneração dele não altera. Sim. E isso vai na contramão do que outros países que querem ser grandes estão fazendo. A gente não é contra a empresa buscar competitividade ou produtividade. É necessário até para a sobrevivência da empresa. Mas o trabalhador ele tem que participar também desse ganho. Ganhou em produtividade, ganhou em competitividade, então o trabalhador também tem que ganhar em rendimentos, em qualificação, que a empresa possa também suprir a necessidade de qualificação desses trabalhadores, e não o contrário. O que a gente assiste no Brasil, como ainda hoje o custo tecnológico em alguns países é maior do que o custo da mão de obra, a gente está caminhando para esse caminho que é o pior dos mundos. Sim. Ao invés da empresa automatizar um processo ou investir em tecnologia, ela sacrifica ainda mais a mão de obra, diminui o ganho daquele trabalhador, condiciona ele a condições cada vez mais precárias de trabalho, para que no final isso demonstre um custo Brasil mais razoável num cenário internacional. Quando a gente deveria atacar problemas estruturais do Brasil. Simplificação tributária pode ser um, infraestrutura, logística pode ser outro, melhorar a própria relação e o ambiente de negócio entre as empresas, e não nas custas do trabalhador. Que o custo, no final das contas, ele não é o maior impacto, mas hoje acaba sendo a parte fácil de você fazer um ganho de competitividade. Claro. Eu destacaria 6 ou 7 pontos da crise da indústria que de fato existe. Tá? China, câmbio, infraestrutura, nossa, cheia de problemas do Brasil, a questão da carga tributária, que para a indústria pesa mais do que para outros setores como comércio e serviços, sim, a questão da desconexão, da desvinculação da indústria brasileira na última década com as cadeias globais de valor. Nós nos distanciamos disso, e financiarização. A financiarização, ou seja, hoje vale mais a pena você pôr em aplicações financeiras do que na atividade produtiva. A queda da taxa de juros hoje ajuda um pouco, mas precisa cair muito para o empresário. E, por fim, a queda da demanda. E aí é que eu considero que essa fala da CNI é um tiro no pé. Por quê? Porque a redução de custos, e especialmente do trabalho, ela foi o grande objetivo da reforma trabalhista. Sim. Mas falta aí uma visão mais larga do empresariado brasileiro, inclusive industrial, porque a queda do ponto de vista de demanda é muito forte em função da precarização do trabalho. Claro. Então, acaba repercutindo negativamente para a própria indústria. Os demais fatores são aqueles que deveriam ser atacados muito antes dessa questão do salário. Trabalho. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.